Se vocês lembram das aulas de anatomia, provavelmente vocês foram apresentados a uma espécie de umas bolachonas do cérebro, que na verdade são cortes frontais coronais do seu encéfalo. Nesse tipo de preparado anatômico, vocês conseguiriam ver por fora a parte do córtex cerebral, a substância cinzenta. Dentro, vocês veriam ele claro, porque é cheio de fibras mielinizadas, que é a famosa substância branca. Tá? É pela substância branca em que ocorre principalmente a comunicação entre diferentes áreas do seu cérebro. E aí, pessoal, vocês viriam estruturas como, por exemplo, os ventrículos laterais, o terceiro ventrículo, né, que na realidade são cavidades presentes dentro do seu cérebro, que tem um líquido encefalorraquidiano, e mergulhado dentro da substância branca você tem os núcleos da base. Dessa maneira, pessoal, anatomicamente, os núcleos da base, eles lembram os núcleos profundos cerebelares. Estou voltando na aula passada. Na aula passada, o professor falou que o córtex, o cerebelo, se comunica com núcleos profundos. E esses núcleos estão dentro da substância branca do cerebelo. Aqui eu estou falando dos núcleos da base do encéfalo. Tá? É a mesma lógica. São conjuntos de neurônios, milhões de neurônios presentes no meio dessa substância branca. E esses conjuntos de núcleos são extremamente importantes para controle da motricidade. A gente vai ter tempo de ficar detalhando, é bem complexo na realidade o papel dos núcleos da base, né? Mas eu garanto para vocês que a falta desses neurônios causa muito impacto no nosso controle da motricidade. Eu vou mostrar alguns videozinhos para vocês. Se vocês lembrarem do vídeo do sujeito com lesão do cerebelo, você vai ver que parece muito mais brutal defeitos aqui nesses núcleos da base. Os problemas motores são assim muito fortes, tá? Então isso indica que esse conjunto de neurônios imersos aí na substância branca, eles são extremamente importantes para a regulação da motricidade. Quais são os núcleos da base? Aí é um detalhe mais anatômico que vocês vão ter que resgatar da memória. É esse conjunto composto pelo núcleo caudado, o núcleo putamen. Esses dois núcleos juntos, o caudado e o putamen, você pode chamar eles de estriado, porque funcionalmente eles são muito parecidos. Tá? Além disso, você tem o globo pálido. O globo pálido tem uma porção interna e uma porção externa, tá? Que funcionalmente são distintas. Ainda você tem a substância negra do mesencéfalo e o núcleo subtalâmico. Esse conjunto de núcleos formam aí os núcleos da base, extremamente importantes para o controle da motricidade. Né? Então aqui tem um nomezinho aí de todos os núcleos. Além dos núcleos, eu chamo a atenção pelo seguinte: esses núcleos se comunicam muito com o tálamo e até com algumas partes, por exemplo, da amígdala, como a gente vai discutir mais para frente na aula. Então eles trabalham muito em parceria com o tálamo. Basicamente, o tálamo recebe as informações dos núcleos da base e repassam essas informações para o córtex cerebral, como a gente vai mostrar em detalhes um pouquinho mais a seguir. Mas o que os núcleos da base fazem em termos de motricidade? Eles ajudam na planificação e na execução dos movimentos. Ou seja, eles ajudam a ajustar o movimento em termos de você organizar temporalmente, né, a sequência de movimentos que precisam ser executados. E além disso, qual é a força que cada agrupamento muscular deve fazer durante a execução de movimento? Então, sem os núcleos da base, você vai ter movimentos que são ou fracos demais ou intensos demais, porque você perde a capacidade de regular a intensidade do movimento. Inclusive, a gente vai ver isso mais a seguir. Se vocês lembrarem do vídeo de cerebelo, aquele sujeito com lesão cerebelar, ele tremia quando ele estava parado no movimento? Não, ele só tremia quando ele executava o movimento. O que demonstrava que o cerebelo, mesmo lesões de cerebelo, não atuam para iniciar o movimento, mas ele regula a execução do movimento.
Já em relação aos núcleos da base, os núcleos da base têm o poder de conseguir interferir no início da execução do movimento. E de novo, lesões dessas estruturas, conforme a gente vai mencionar, podem atrapalhar tanto a capacidade do sujeito de iniciar o movimento, ou seja, um indivíduo com doença de Parkinson grave, ele chega a um ponto que ele não consegue fazer um movimento iniciar. Por exemplo, ele tem uma garrafa de água na frente dele, esse cara simplesmente não consegue mover o braço para ir pegar. O Parkinson ele é muito famoso pelo tremor, só que 20 a 30% dos pacientes têm o tremor só. Tá? A minoria tem o tremor. A maioria tem um estado em que ele não consegue executar o movimento ou executa lento, com pouca força. Ou ao contrário, eu vou mostrar algumas doenças, como a de Huntington, que na realidade o sujeito faz movimentos involuntários. Então isso mostra que a lesão nessas áreas afeta até o início do movimento. E a temporização é exatamente isso, quer dizer, você conseguir coordenar cada agrupamento muscular para que contraia numa sequência lógica para que o movimento saia de maneira apropriada. Então, os núcleos da base, se acredita que, assim, bem brevemente, atuam justamente nisso, no planejamento de quais grupamentos musculares devem ser executados a cada momento e ajustam a intensidade da contração muscular de cada agrupamento para que o movimento saia conforme o esperado. Tá? Oi? O Parkinson é uma doença que afeta um núcleo específico. A gente já vai falar sobre eles, tá? É muito legal falar dos núcleos da base falando das doenças que afetam os núcleos da base, fica muito mais fácil, porque o professor fala, núcleos da base regulam o movimento, beleza, né? Vocês aceitam isso, não. Vocês veem um sujeito com lesão em algumas áreas dos núcleos da base, você vê que eles controlam muito o movimento. E aí o detalhe muito importante é o seguinte, tá, pessoal? Os núcleos da base, como eu falei para vocês, dependem muito da interação com o tálamo. Então, os núcleos da base recebem informações do tálamo, né, ou do córtex cerebral e se comunicam com o tálamo antes que essa informação retorne para o córtex cerebral. Então, os núcleos da base, eles atuam muito num plano mais central. O cerebelo, ele é capaz de atuar nesse plano mais central, mas ele também atua muito no plano um pouco mais, vamos dizer, inferior, ou seja, o cerebelo consegue atuar, por exemplo, nos motoneurônios, a fim de ajustar o movimento, assim, muito rapidamente. Os núcleos da base não, eles jamais vão se comunicar com motoneurônios. O que eles vão fazer? Eles vão receber informações do córtex, por exemplo, vão processar, vão ajustar essa informação para que o movimento saia melhor e repassar essa informação para o tálamo, que por sua vez encaminha isso para o seu córtex cerebral. Então é sempre uma comunicação. Córtex, núcleos da base, tálamo, córtex, e fica esse circuito. Existem algumas pequenas exceções? Sim. Por exemplo, comunicação dos núcleos da base com o tronco encefálico. Isso pode ser muito importante para o controle dos globos oculares, movimentos dos olhos, e também para movimentos posturais. Mas não vai ser uma ligação direta com motoneurônios, mas vai ser com um ajuste de circuitos motores presentes no tronco encefálico. Tá? Aqui a gente vê alguns exemplos de como se dá essa regulação, né? Então vejam só, aqui são 4 categorias diferentes de regulação. As 3 primeiras, elas estão muito relacionadas com o controle da motricidade. E essa última, pessoal, eu vou na realidade falar um pouquinho mais na próxima aula, quer dizer, a de hoje, que seria mais conteúdo dessa aula de hoje, que é o papel dos núcleos da base no controle da emoção. Mas aqui eu só queria dar uma pinceladinha, uma adiantada para vocês. Núcleos da base são muito importantes também para o nosso controle afetivo, cognitivo. Então, os núcleos da base não estão exclusivamente relacionados com o controle do movimento, mas eles exercem muita importância também no controle de outras atividades cognitivas, muito relacionado com emoção e motivação, né, conforme a gente vai mencionar. Mas do ponto de vista motor, basicamente você tem uma comunicação de diferentes áreas do córtex, e essas áreas do córtex se comunicam com diferentes partes, núcleos da base, tá?
vai acontecer um processamento interno extremamente complexo, como se fosse um núcleo da base se comunicando com o outro, com o outro, com o outro, e essa informação, depois de processada nesse circuito interno dos núcleos da base, ele é repassado para o tálamo. E do tálamo, essa informação retorna até o córtex cerebral. Então, esse é o caminho do processamento, né? A principal aferência, a principal informações sensoriais que os núcleos da base recebe é a partir do córtex cerebral. Então, o córtex cerebral é o que dá entrada de informação para os núcleos da base. Que tipo de entrada? Diversos tipos. Por exemplo, para execução motora, as áreas, principalmente córtex motor primário e córtex pré-motor, informam determinadas regiões do núcleo da base para que os núcleos da base possam corrigir a execução do movimento. É como se o córtex fizesse um rascunho do plano motor, passa essa informação para os núcleos da base, os núcleos da base vão revisar a informação cortical, vão corrigir algumas coisas. É importante dizer que os núcleos da base também estão relacionados com a aprendizagem motora, então eles vão também comparar o potencial resultado daquele plano motor com experiências passadas. Essa informação ela é processada num circuito interno, né? Como eu falei, a gente não vai detalhar, mas é um circuito que envolve vários desses núcleos, né, da base, e finalmente a informação sai dos núcleos da base e vai fazer sinapse com neurônios do seu tálamo. Então esse é um exemplo